Imagine uma receita de pão caseiro com mais de 80 anos. Hoje eu vou revelar para vocês a receita e os segredos inusitados que minha saudosa vovozinha fazia para nós, os seus netos. Então eu vou começar aqui fazendo exatamente como minha avó fazia. Ela pegava farinha, colocava numa cumbuca lá, aqui eu vou colocar nesse bowl, tá? Ela pegava, aqui eu tenho esse fermento da Venturelli, mas pode ser qualquer um fermento que você quiser, eu vou usar aqui da família Venturelli. Ela usava aquele fermento fresco. Como eu não tenho fermento fresco aqui, eu vou usar esse aqui. Ele tem 10 gramas, tá bom? Tem 10 gramas de fermento. Então eu vou colocar aqui as 10 gramas de fermento. Então eu vou colocar na sequência que minha avó fazia. O fermento, depois ela vinha com o leite. Aqui eu tenho leite. Ela colocava 2 xícaras de leite. Então eu peguei a receita com a minha tia e vou fazer aqui, tá? Que minha avó já é saudosa, já está junto de Deus. Mas a minha tia tinha a receita e me deu a receita. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 xícaras de leite. Essa xícara aqui tem mais ou menos 250 ml, tá bom? Então eu vou colocar 2. Eu não vou colocar tudo. São 2 xícaras, mas eu não sei se vai dar o ponto certo. Então eu não vou colocar tudo. Sempre faça isso. Nunca coloca todo o líquido. Se precisar, você coloca depois. Eu vou deixar reservado aqui um pouco. Não vou colocar tudo. Se precisar, eu coloco depois. Também vou colocar aqui o açúcar. 4 colheres de açúcar, tá? Eu vou basear mais ou menos como ela colocava. 1, 2, 3, 4 colheres de açúcar. Um ovo. Uma colherzinha de sal. Essas colherzinhas de sobremesa pequenininha. Uma colherzinha mais ou menos assim, tá bom? Então vou misturar aqui. Eu estou fazendo exatamente como a minha avó fazia. Ela colocava tudo junto no bowl lá dela, lá na vasilha dela, ia misturando e saía o pão. E o pão é muito gostoso. E também ela utilizava assim, essas colheres aqui, ó, para fazer a medição. Então ela colocava 6 colheres de óleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colheres de óleo. A medida da minha avó. Então vamos fazer aqui a medida dela. 6 colheres de óleo. Então aqui tem 1 kg de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico, mais ou menos 500 ml de leite, 5 colheres de óleo, um ovo, 4 colheres de açúcar e uma colherzinha de sal. Agora eu vou misturar tudo e nós vamos sovar isso aqui. Do mesmo jeito que a minha avó fazia. Eu vou primeiro misturar tudo aqui dentro desse bowl aqui. E aí eu vou colocar na mesa do jeitinho que minha avó fazia. Eu vou fazer igualzinho ela fazia. Ela jogava farinha na mesa. Era uma bagunça total. Mas nós era pequeno e nós aprendia lá, olhava para... E ela não deixava nós colocar a mão, mas de jeito nenhum, para fazer o pãozinho que ela fazia. E era muito bom, viu, gente? Que pãozinho. E eu, do nada, resolvi aí fazer essa receita da minha avó. Tá lá embaixo, estava conversando aqui em casa e lembrei do pão da minha avó. E eu procurei com as minhas tias que ainda estão vivas aí. E uma delas tinha a receita. E ela me passou a receita. Agora aqui eu vou precisar do restante do leite, tá? Então vou usar o restante do leite aqui que faltou. Então, realmente, eu vou utilizar aqui essas 500 ml de leite. Agora eu vou despejar aqui na mesa. Já misturei bem. Agora eu vou sovar do mesmo jeito que ela sovava. Ela fazia desse jeito aqui, ela ia virando, ia mudando aqui as posições e ia só fazendo isso. Ficava o tempo todo assim fazendo isso aqui. Parecia que estava lavando roupa. E a massa tá de boa. Tá pegando uma elasticidade, eu acho que tá boa. Eu não lembro muito bem como é que minha avó fazia, mas ela não sovava muito. E ela tinha mania de pegar farinha e jogar na mesa. Mas eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer um pouquinho pra seguir o ritmo dela, né? Ela disse que ela falava que era ritual, então eu vou fazer isso aqui, ó. Ela só amassava desse jeito aqui, ó. Depois ela embolava a massa aqui. Depois que embolava a massa, cortava a massa em 3 pedaços. Tá bom? Vou cortar agora em 3 pedaços. Acho que a massa já tá boa, que ela não fazia muita coisa não, ela não sovava muito. Hoje nós temos esse negócio de fazer ponto de véu, né? Maquinário, ponto de véu, para dar uma estrutura melhor à massa. Mas naquela época eles não tinham isso. Era manual mesmo ali e era aqueles pão caseiro mesmo. E o gosto era um pão caseiro de vó. Esses dias eu estava conversando aqui e eu senti aquele gostinho de pão caseiro de vó. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma receita. Aí procurei minhas tias e ela tinha a receita. Uma das filhas da minha avó tinha a receita da minha avó. E aí ela passou para mim. E eu vou passar para vocês, é claro, né? Vou deixar escrito para vocês tudo aí. Vou deixar na descrição também. E também, se você quiser também, meus e-books são profissionais, são receitas profissionais. Eu também deixo a descrição deles aqui para você, tá bom? Todos esses e-books que eu tenho aqui, você pode, através deles, construir o seu próprio negócio, seja de bolo caseiro, seja de doces, seja de pão, seja de biscoitinhos amanteigados. Então eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês ir lá e conhecer a página dos meus e-books e também do meu site, que tem muita coisa boa dentro do meu site para vocês, tá bom? Então aqui já vou cortar a massa, tá? Vou cortar ela aqui, não vou nem pesar. Era desse jeito, minha avó não ficava com muita frescura, era desse jeitinho aqui. Agora que vai vir um segredo mais importante do vídeo para vocês. Então agora eu vou cortar. Então eu vou cortar aqui, pegar uma faca aqui, vou cortar em 3 pedaços, ela fazia 3 pão com essa receita. Ela cortava no olho mesmo, não tinha negócio de balança com ela não. Hoje nós temos uma balança, se você quer trabalhar profissional, corta com balança, pesa bonitinho. Então aqui eu cortei em 3 partes, eu vou deixar essa massa descansar um pouco.
E depois que ela descansou, a gente vai enrolar. Vou bolear ela e depois a gente vai trabalhar com ela. Agora, resumindo, vocês entenderam a história? A minha história, vocês entenderam como eu comecei? Foi mais ou menos assim. Mas a gente tem que entender um propósito. Por quê? Porque o propósito é as coisas de Deus. Eu pedia para ser boleiro de futebol. Naquela época, para ser um boleiro de futebol, não falava que quero ser um jogador, falava que quero ser um boleiro. E eu pedi para Deus que eu queria ser boleiro. Aí Deus falou assim, você quer ser boleiro, meu filho? Então, bora lá ser boleiro. Vou te levar para um lugar onde você vai aprender e você vai ser um boleiro. E olha aí, viu? Às vezes a gente não sabe pedir as coisas para Deus, a gente pede de um jeito errado. Se pedir do jeito certo, Deus atende. Mas se for o propósito dele que você tenha um caminho diferente, vai acontecer. No tempo dele, vai acontecer. O nosso tempo é ontem, o tempo de Deus é agora. É quando ele quer, no tempo dele e não no nosso tempo. Entendeu? Então agora eu vou deixar a Márcia descansar aqui. Uns 15, 20 minutos, acho que é isso que eu vou dar uma olhada na receita. Mas eu acho que é isso. Não, é meia hora, agora eu tô lembrando. Ela deixava meia hora crescendo, depois que crescia meia hora, aí ela pegava um rolinho, vou até usar o rolinho aqui, ela usava aquele rolinho de madeira, que não tinha nem cabinho, era um rolinho igual esse aqui de madeira grosso, assim. E ela apertava com uma mão só assim, ó, esticava na mesa, enrolava, colocava dentro de umas formas lá, aquelas formas antigas que elas tinham lá. Hoje não tem mais essas formas, mas eu tenho umas aqui que eu vou colocar nelas, tá bom? Então vamos deixar descansar aqui. Na verdade, eu não vou nem deixar descansar com plástico, tá? Eu vou fazer como minha avó fazia. Ela não tinha plástico, era no pano mesmo, ela colocava lá panos em cima. Aqui eu vou colocar uma toalha. Aqui eu vou colocar uma toalha de mesa. Vou deixar ela aqui em cima. Aí daqui meia hora nós vamos voltar e vamos ver como que essa massa ficou. Depois de meia hora, vamos ver se a massa desenvolveu. Não desenvolveu muito não, porque aqui tá meio frio, a mesa tá gelada, mas ela já deu uma estabilizada aqui, ó. Ela já deu uma sentada aqui, desestressou um pouco, já está bem fácil para dar uma esticada. A gente vai esticar com um rolinho agora e vou colocar em 3 formas de pães caseiros que eu tenho aqui, tá bom? Então vamos esticar ela aqui e enrolar do jeitinho que a minha avó enrolava, tá bom? Do jeitinho dela, não vou fazer muita coisa profissional aqui, é do jeito que a minha avó fazia. E o segredo vem logo após isso aqui. Não perca o segredo, que o segredo é uma coisa maravilhosa. Então aqui eu vou usar um pouquinho só de farinha. Minha avó colocava muita farinha, eu não vou colocar muita farinha porque eu acho que a massa fica mais seca. Mas era o jeito que ela fazia, então eu coloquei um pouco de farinha aqui. Agora eu vou usar o rolinho. Ela só fazia isso aqui, gente, ó. Ela esticava a massa pra frente e pra trás. Mas era do jeito da avó, né? Ela esticava assim, ó. Ela segurava no lado e esticava do outro. Era desse jeito que minha avó fazia. Quando ela esticava pra frente, ela segurava com a mão. E aí ela ia esticando. Olha só, era isso aqui que ela fazia. Tá vendo? Era desse jeitinho aqui. Esticava bem, deixava uma ponta mais fina. Eu lembro como se fosse hoje, eu era pequeno, mas eu lembro muito bem. A gente ainda jogava farinha pra ela, a gente ficava do lado da mesa, e a gente pedia pra ela mexer na farinha, que ela colocava um pote de farinha na mesa, e a gente ficava jogando pra ela. E ela gostava, mas ela não deixava nós colocar a mão na massa de jeito nenhum. Depois que ela esticava bem a massa ficava mais ou menos assim, aí ela vinha enrolando. E era desse jeito aqui mesmo. Não apertava a massa, não fazia nada, só fazia isso. Era só isso que ela fazia. Depois que ela fazia isso, eu tinha aquela forma, ela colocava na forma, do jeito que tá aqui. Ela só colocava na forma. Aí, coloquei na forma. Depois que ela fazia, ela jogava um pouquinho de farinha em cima do pão. Diz ela que era segredo, né? Então vamos fazer aqui o segredo dela aqui. E ela fazia isso. E ela fazia isso aqui. Então eu vou fazer do jeitinho que ela fazia. Enrolei a primeira. Agora vamos enrolar a segunda. Um pouquinho de farinha na mesa, na massa. E vamos lá. Tô esquecendo que tem que segurar a ponta, né? Ela segurava a ponta. Aí, agora vamos só enrolar. Pão de vó é muito bom. Quem já fez pão de vó aí, escreve aí embaixo aí, comenta aí embaixo se você tem alguma receita, se você tem alguma história de vó. E comenta aí embaixo aí, pra depois, se você quiser que eu replique ela aqui em alguma receita, eu vou depois esquecendo da farinha. A farinha tem que ser, tem que colocar aqui. A segunda, agora vamos pra terceira. Se você estiver gostando, gostou da história também, já deixa um comentário aqui embaixo, comenta se você gostou da história. E é isso aí, gente, olha só. A massa ficou boa, não ficou ruim não. Não chegou ao ponto de véu, ela ficou sequinha, ficou enxuta, ficou bem homogênea, macia. Eu lembro também que eu estava esquecendo isso aqui, eu lembro que ela fazia isso, ela pegava a massa e ficava fazendo assim, ó. E a gente era criança, não sabia nem o que era isso, e ela pegava aqui e ficava assim. Tá vendo? Era isso que minha avó fazia. Ficava bem a massa. Era isso aqui, esse era o segredo da velha. A velhinha lá, a vozinha fazia uns pão que era cabuloso, muito bom. Os pãozinhos da avó era bom. E aí era só enrolar. Enrolava aqui. E aí quando você vai ver depois, fica um espetáculo de pão. Não sei se vai ficar bom, mas nós estamos fazendo, né? Agora joga a farinha. E aí agora vamos colocar numa amassadeira. Deixa eu limpar aqui a mesa primeiro. Agora eu vou colocar o pão, os 3 pães aqui. E agora eu vou revelar o grande segredo de
como minha avó fazia o pão dentro do guarda-roupa. Quer ver o segredo? Então acompanha comigo agora esse segredinho. Vem comigo. Chegamos com a primeira parte do segredo, hein? Olha só o segredo. 2 folhas de papel, um lençol e um cobertor. Esse era o segredinho básico da minha avó. Ainda tem mais um pedaço do segredo. Então acabou o segredo não. Agora nós vamos arrumar isso aqui dentro, tá bom? Vem comigo que nós vamos arrumar. Agora eu vou abrir aqui o lençol, que é um lençol de cama, tá, gente? Então qual que é o segredo? O segredo ela colocava dentro de um lençol. Antigamente os lençóis eram diferentes do de hoje. Hoje tem negócio de elástico, essas frescuras para agarrar na cama. Então é um lençol mais diferente aqui. Mas nós vamos colocar o pão aqui dentro do lençol. Ela colocava uma folha por baixo e colocava as formas dela aqui em cima. Tá? Ela colocava naquelas assadeiras antigas delas. E aí colocava a forma por cima. Colocava a outra forma aqui. Ou colocava outro papel por cima para não pegar com o lençol. Aí ela cobria com o lençol. Vou fazer exatamente como a gente via minha avó fazer. Aí depois que ela fazia isso daqui, aí ela vinha com o cobertor. Aí também o cobertor que vocês quiserem aí, estou usando esse aqui, ó, é um cobertor bem quentinho. Então eu acho que vai dar um tchão, um estalo na fermentação bem rápido. Aí ela colocava dentro do cobertor, cobria de novo, embrulhava como se fosse um neném. Aí depois que ela enrolava o nenenzinho dela, os 3 nenenzinhos dela dentro do lençol e do cobertor, ela colocava eles para dormir. E agora nós vamos colocar no segundo segredo da minha avó, onde ela colocava. Aí ela falava assim, agora a avó vai colocar os neném para dormir. Depois a gente vai acordar eles. Então olha só como que ela vai colocar eles para dormir. Vamos comigo? Vem ver o segundo segredo da minha avó. Vem comigo. E aqui nós chegamos aonde é o segredo principal da minha avó. Agora eu vou abrir, é o guarda-roupa. Não importa qual guarda-roupa, tá bom? Onde vocês quiserem aí, pode ser qualquer guarda-roupa. Aqui é o guarda-roupa, onde eu coloco minhas roupas. Então eu vou guardar aqui no bercinho os meus filhinhos. Ó, tá guardadinho. Agora é só esperar o crescimento, que deve durar mais ou menos 2 horas. Já já nós voltamos. Daqui 2 horas nós vamos voltar para ver como estão os nossos bebês aqui dentro da estufa da minha avó, tá bom? Já já nós voltamos. Galera, depois de 2 horas e meia, vamos acordar os nossos neném aqui, tá bom? Vamos lá. Será que eles acordaram? Vamos só ver isso aqui agora. Tá meio estufado aqui, hein, galera? Olha pra isso. Eu tô achando que eles estão acordados, hein? Então vamos lá pra baixo agora e vamos ver como eles ficaram. Bora lá comigo. Vamos lá. Chegamos com as nossas crianças. Agora nós vamos ver aqui, desvendar se realmente parece que tá estufado aqui, hein? Agora é a hora da verdade. Vamos ver se os pão da minha avó cresceu mesmo. E agora, hein? Eita, só falta não ter crescido isso aqui. Será que cresceram? Tá quente, hein, gente? Como é que pode estar quente isso aqui? Rapaz, como é que eles cresceram? Olha só como tá isso aqui. Olha só o resultado. Eles cresceram mesmo, galera. Olha pra isso. Vamos então colocar isso aqui no forno logo. E beleza? Vamos lá. Pães assados. Olha só que belezura que ficaram os 3 pães aí. Agora nós vamos abrir um aqui para ver como é que ele ficou. Olha só a maciez desse pão. Um pão com sabor de vó mesmo, é um pão caseiro. A receita que vocês viram aí é totalmente caseirão mesmo. Gostaram da receita? Gostaram da história? Se gostou da história ou da receita, já comenta aqui embaixo o pão da minha avó. Vocês viram só o segredo que a minha avó tinha? Eu acho que todas as avós têm esse segredo aí. Segredinho de fazer pão, guardar dentro do guarda-roupa. O vídeo ficou muito bacana, então é só você compartilhar, comentar, deixar o like aí pra gente. Se não é inscrito, se inscreve, que aqui você vai aprender muitas coisas maravilhosas. E aí, é só degustar agora, tá? Fazer o cafezinho, ó. Passar a manteiguinha aí. Beleza, cor. Vem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o bom Deus quer sempre tudo da gente, né? Fiquem com Deus. Um beijão no coração de cada um de vocês. E obrigado pela oportunidade de estar aí na sua TV, no seu computador, no seu celular. E você vendo aqui o chefe Ronaldo Zara fazendo essas guloseimas. Tchau.